Olá, amigos! Neste momento vamos a mais uma reflexão aqui da Palavra de Deus e hoje estaremos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar nesse dia. Mas faça parte aí desta plataforma, se inscrevendo nela, caso você ainda não seja um inscrito. Ative o sininho para que você esteja acompanhando assim todos os trabalhos postados e não esqueça de deixar aí também o seu like, o seu joinha, e assim estará nos ajudando a divulgar a mensagem da palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra em Atos 17, versículo 16, o 23 e o 24, que diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos, esta mensagem ela nos ensina acerca do verdadeiro Deus. Paulo, na verdade, estava entrando em Atenas, na Grécia. O início do versículo diz: enquanto Paulo os esperava, ele estava esperando Paulo e Silas, que eles vinham lá de outras regiões pregando a palavra, tinha passado por Bereia, tinha passado por Filipos, Tessalônica, e cada grupo por onde ele passava, ele encontrava tipo de pessoas diferentes, abordagens diferentes, com que ele deveria passar a mensagem para as pessoas. E aqui, realmente, em Atenas, na Grécia, ele encontrou realmente uma infinidade de deuses. Atenas era a cidade, podemos assim dizer, o berço da civilização cultural, onde existiram diversos filósofos, como conhecemos vários deles, Platão, Aristóteles, Sócrates, teve alguns epicureus e assim sucessivamente. Tiveram muitos e muitas filósofos daquela cidade. Só que apesar do conhecimento intelectual deles, eles também eram muito idólatras, eram pessoas muito supersticiosas. E Paulo, quando chegou naquela cidade, ele se sentiu assim tão abismado, assustado, revoltado com tantos deuses que ele poderia contemplar em vários lugares da cidade por onde ele passava. Diz a Bíblia que ele pregou, assim que ele chegou, ele já pregou na sinagoga e começou a pregar na praça, falando do Deus vivo, falando de Jesus Cristo, falando a respeito da ressurreição. O papel de Cristo aqui na terra, que ele veio para dar a vida aos pecadores, e que ele morreu, mas ele ressuscitou, que se encontra à direita de Deus e intercede por nós. E ele deu a vida para cada um daquele que nele crê, não perecesse, tivesse a vida eterna. Essa mensagem incomodou, diz todo o texto aqui, se vocês pudessem ler uma hora com calma, do versículo 16 até o 34, diz que essa mensagem incomodou tanto os atenienses, tanto os moradores de Atenas, inclusive até os estrangeiros que por ali estavam, que eles ficaram assim querendo saber um pouco mais deles. E esses filósofos tinham um lugar onde eles discutiam as suas ideias, argumentavam seus fatos, queriam colocar realmente tudo aquilo que era novo para eles. E esse lugar se chamava Areópago, era uma espécie realmente de tribunal. Só que não era realmente, naquela época, na Grécia Antiga, não era um edifício, um templo muito grande, nada disso. O Areópago, na verdade, nada mais era de que uma grande pedra que ficava na colina de Marte, a uma determinada altura, onde eles discutiam as suas ideias, começavam a falar sobre diversas coisas. E a Bíblia diz que Paulo, chegando naquele lugar, ele começou realmente a colocar de pé e a anunciar ao Deus vivo. Ele começou a falar realmente do Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E que ele se sentiu realmente assim, muito encantado por eles terem tanta devoção pelos deuses dele. Tanto é que no versículo realmente 22 ele diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, eu vejo que tudo isso que vocês adoram aqui, para cada tipo de Deus que vocês adoram, vocês realmente são dedicados. Só que o Deus que vocês estão adorando não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o Deus que vocês adoram sem conhecer. Que lá tinha um altar realmente que estava escrito ao Deus desconhecido. Que na verdade tem uma história para isso aí. Atenas passou por uma série de problemas, há 500 anos antes de Cristo, por uma grande epidemia, né? Teve lá uma peste muito grande, uma praga, muitas pessoas estavam morrendo, eles procuraram vários desses deuses e nada puderam fazer. E lembraram realmente de um filósofo chamado Epimênides,
que também grego, mas morava em Creta. E ele tinha a sua filosofia diferente e tinha um conhecimento também dentro da Bíblia. Mandou chamar realmente Epimênides para saber o que estava acontecendo, que a praga não passava. E diz que quando ele chegou nesse Areópago, ele disse, traga algumas ovelhas, eu vou soltar as ovelhas. Aonde realmente ela parar e ficar, esse é o Deus que vocês devem fazer realmente adoração e devoção. Vocês devem realmente prestar culto e pedir misericórdia sobre o que está acontecendo. E as ovelhas desceram e deitaram, passou por um determinado santo, imagem na verdade, não parou ali, passou por um e para o outro, até que chegou em um lugar que não tinha Deus nenhum. Era um lugar onde não tinha Deus nenhum. E as ovelhas ali pararam, deitaram ali, foi quando realmente Epimênides disse para eles, olha, elas pararam neste lugar aí, é este lugar onde realmente Deus deve ser adorado. Mas eles começaram a perguntar, mas que Deus é esse? Como é o nome dele? O que nós temos que fazer? Paulo diz, olha, o que nós temos que escrever para que nós possamos saber que Deus é este? Paulo diz, olha, escreva neste lugar aí, neste altar, levante e escreva ao Deus desconhecido. Foi por isso que em Atenas, na Grécia, naquela época, colocaram-se ao Deus desconhecido. Justamente porque as ovelhas ali deitaram, foram sacrificadas, porque ali era o Deus verdadeiro. Eles estavam adorando, mas não sabia quem era esse Deus. Foi quando, na verdade, o Deus verdadeiro, que era para eles o Deus desconhecido, foram sacrificadas as ovelhas que deitou naquele lugar e a peste passou. Queridos, foi justamente naquele altar onde Paulo diz, olha, onde está escrito aqui ao Deus desconhecido, é esse Deus que vocês adorais sem conhecer, é o que eu adoro. Foi ele quem fez os céus, a terra, está no versículo 24, e tudo que nele há. Ele não habita em templos, tipo assim, quando ele estivesse mostrando, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E nem precisa ser servido por ninguém, porque ele dá a todos a vida, a respiração e o ar, a vida, a respiração e tudo que ele precisa. Paulo está representando um Deus que é vivo, um Deus que é espírito, que não precisa realmente de um lugar, 4 paredes físicas, mas ele precisa de um templo, organismo vivo, que são as nossas vidas. E é isso que Paulo está mostrando. E Paulo deixou tão clara aquela mensagem para eles que a gente vê do versículo 32 a 34 que muitos gostaram tanto que eles disseram, olha, acerca disso nós vamos ouvir outra vez. Mas enquanto outros já escarneciam, e outros até aceitaram a palavra, como Dâmaris e o Areopagita, Dionísio, que estava ali. Então a gente percebe, queridos, que nós como cristãos da atualidade, século XXI, precisamos levar a palavra de Deus, porque a idolatria até hoje ainda existe. Não estou falando apenas de adorar imagens, mas as pessoas hoje adoram um carro, adoram um filho, adoram uma casa. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Mas naquela época, eles adoraram realmente deuses, que eram imagens de escultura. Mas hoje, nós temos que prestar atenção, que muitas pessoas hoje também se envolvem com coisas que não agradam a Deus. E precisam também levarmos essa palavra de vivificação e salvação, porque hoje a cultura também existe em nosso país, existe no nosso lugar. Mas às vezes as pessoas têm um conhecimento muito fraco de Deus, têm um conhecimento muito... que não é um conhecimento rudimentar, é um conhecimento, assim, como é que eu posso dizer, pouco, não tem aprofundado e entregado verdadeiramente o seu coração para Deus. Porque quando a pessoa busca Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, Deus vai se revelar para ele. Paulo estava deixando claro para os atenienses que eles precisavam mudar de vida. E só Cristo faz isso. Que nós como cristãos possamos anunciar, porque existem muitas pessoas também sedentas desse evangelho, do poder da palavra de Deus. E Paulo no final anunciou, versículo 31, que um dia foi estabelecido por Deus, que um dia virá o dia final do juízo, em que Cristo, em que morreu por nós, ele há de julgar o mundo. Um dia seremos julgados, onde realmente Cristo será chamado aqueles que estiverem à sua direita. Mateus realmente 25, 34 diz, vindes benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado. Mas infelizmente vai ter um grupo que ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Muito triste que nós possamos ouvir realmente o primeiro chamado e fazer parte daqueles que vão morar eternamente com Deus nos céus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, as nossas vidas, em nome de Cristo.